abençoe, em nome de Jesus. Queria convidar o Tiago aqui. O Tiago vai ministrar a palavra nessa noite. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do Tiago. Eu quero declarar sobre a vida dele a tua presença. Eu quero declarar o agir do Senhor. Eu quero declarar o fluir do teu Espírito sobre a vida dele. Derrama graça e derrama poder. Ó Deus, usa-o com graça e com unção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, boa noite. Glória a Deus. Estamos reunidos aqui em mais uma noite especial, uma noite de celebração ao Senhor. Não podemos estar unidos no corpo, mas estamos unidos em um só Espírito. Amém? Louvando ao Senhor, entregando para Ele a nossa adoração, porque o Senhor é bom e faz grandes coisas por nós. Amém? E nessa noite nós queremos dar continuidade ao nosso culto, queremos ter um momento da palavra, queremos ter um momento que Deus fale conosco. Você aí na sua casa se conecte com Deus, se desligue de tudo. Deus já falou no louvor e Deus vai continuar falando na palavra. Amém? E nesse espírito eu queria convidar você aí na sua casa a fechar os seus olhos para que a gente possa fazer mais uma oração. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite. Nós te engrandecemos e te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é fiel, a tua palavra não volta vazia. Pai, nessa noite nós queremos que teu Espírito penetre no nosso coração. Nós queremos que o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, encha a nossa vida, em nome de Jesus, com a tua unção, com o teu poder. Fala conosco, ministra as tuas verdades, enche-nos, Senhor, em nome de Jesus, das tuas sabedorias. Nós precisamos de ti. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos, você aí na sua casa, a abrir a Bíblia comigo lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. É um texto conhecido, um texto bem famoso, e eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos daquilo que Deus ministrou no meu coração hoje à tarde, algo simples, mas eficaz para nossas vidas. Nós precisamos entender algumas coisas que o Senhor tem para ministrar em nós nessa noite. Então, livro de Mateus, capítulo 8, versículo 3 diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Como eu disse, meus irmãos, essa é uma passagem muito conhecida. Essa é uma passagem que já se teve várias pregações sobre ela. Jesus estava indo para a terra dos Gadarenos, e ele entra no barco, os discípulos entram juntos, e ali, atravessando o mar, o Rio Jordão, naquela mesma noite, a Bíblia fala que veio uma grande tempestade, da qual ficaram todos aterrorizados. Eu queria que você aí na sua casa pudesse imaginar a cena junto comigo. Imagina, no meio do mar, tudo escuro, durante a madrugada, aquele tempo fechando, o mar se revoltando. Imagina aquela chuva, aquela tempestade, o barco balançando para lá, o barco balançando para cá, os discípulos desesperados. Imagina você naquele barco. Qual seria a sua reação? O que você faria? A água batendo forte na polpa do navio, quase levantando o navio, água entrando no barco para tudo quanto é lado, o barco quase virando. Qual seria a sua reação? Imagina a força daquela tempestade para fazer com que homens tão experientes no mar, porque eram pescadores e conheciam do mar, conheciam quando o vento se levantava, eles olhavam para o céu e sabiam se ia chover ou não, o que ia acontecer ou não. Imagina homens tão experientes como eram Pedro, Tiago, João, André, pescadores tão eficazes, se desesperarem e começarem a temer
temer pelas suas próprias vidas. Podemos, se você entrar comigo no barco, vamos entrar no barco? Vamos entrar no barco? Comece a imaginar a agonia, o desespero daqueles homens, o medo que tomou conta daquele lugar. Agora eu te pergunto uma coisa, e eu queria trazer para a nossa vida, a nossa realidade. Qual é a tempestade que tem te assolado? O que tem te causado agonia? O que tem te deixado desesperado? O que tem deixado você perplexo, que você tem perdido o caminho, já não sabe mais o que fazer? O quê? A tempestade, para os discípulos, o que trazia agonia naquele momento era uma tempestade que podia tirar a vida deles. E nós? Quais são as nossas tempestades? O que tem nos causado agonia, desespero, medo? Eu sei que estamos vivendo tempos difíceis. Tempos que talvez nunca passamos. Tempos que a gente não imagina como que vai ser o futuro. A gente não tem noção de nada. Tempo de desestabilidade na economia. A gente não sabe como que vai ficar. Tempo em que estamos perdendo o emprego. Tem gente aí que está desesperada porque perdeu o emprego, não sabe o que fazer. Pessoas que são autônomas não sabem como que vão conseguir recuperar aquilo que se perdeu do tempo que ficou parado. Imagina a agonia. Contas vencendo, e escola para pagar, e muitas outras coisas. Imagina, nesse tempo difícil, a gente tem se perdido. Existem tempestades que assolam a nossa vida durante a caminhada. Pare e pensa aí. Qual é a minha tempestade? O que tem me causado tanta dor? Financeira? Minha dificuldade, a minha tempestade hoje é na área financeira. Acabou o recurso, as contas venceram, eu não sei o que fazer. Emocional, a depressão, eu estou sem ânimo, eu se sinto incapaz, as minhas emoções estão fluindo e eu estou em cacos. Espiritual, você não consegue mais orar, você se sente fraco, está perdendo a fé, é familiar. Tem problemas com o cônjuge? Tem problemas nos filhos? Qual é a sua tempestade? As tempestades vêm e assolam a nossa vida, arrasando tudo, parecendo que vai virar a nossa vida do avesso, não é verdade? Quantos já ficaram aí, você na sua casa, para e pensa, quantas vezes você já ficou sem chão, sem saber o que fazer? Parece que vai afundar tudo. Parece que a gente não tem mais aonde caminhar. E a gente fica desesperado. Até mesmo nós, que somos tão experientes na caminhada cristã. Até nós, que já temos um tempo servindo ao Senhor, muitas vezes nos encontramos perdidos. Eram os discípulos. Caminhavam com Jesus, pescadores experientes, e mesmo assim estavam desesperados diante de uma tempestade. Bom, eu tenho algumas coisas para compartilhar com você nessa noite. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda e que você tem que aprender é que Jesus sempre está no barco. A primeira coisa que nós precisamos parar diante de toda a tempestade é parar e olhar. Ele está no barco. Jesus está no barco da nossa vida. Jesus está no comando do nosso ser. Jesus comanda a nossa vida. Mesmo que ela esteja em um caos, mesmo que tudo esteja perdido, Ele está dentro do barco. E o que eu quero dizer nessa noite, creia que mesmo diante de todas as tempestades, mesmo diante de todos os momentos difíceis que você está vivendo, Jesus está no barco da sua vida. Jesus tem o controle da sua vida. Nada foge das mãos dele. Fique tranquilo, fique tranquila. Jesus está tomando conta de você. Mesmo no momento mais difícil que estamos vivendo agora, que não sabemos o que vai ser do amanhã, Jesus está no controle. Jesus está no controle. Mesmo que ele esteja em silêncio, ele está lá. Amém? Creia nisso, que Jesus, mesmo diante de toda a tempestade, parece que nós não conseguimos ouvir a voz dele, né? Ele está lá. Pode parecer que está dormindo, mas ele está lá. O que precisamos muitas vezes em tempos nebulosos é clamar a Deus. Não importa a circunstância na qual você se encontra, precisamos confiar em Jesus, pois Ele tem o controle de tudo
e nada foge das mãos dele, perdão. Ele tem o controle de tudo. O que nós muitas vezes fazemos é o contrário. Nós nos desesperamos, nós tentamos fazer de tudo, nós tentamos dar o nosso jeito, nós corremos daqui, corremos dali, tentamos tirar a água do barco de tudo quanto é jeito, e nos esquecemos que Ele está lá. Nós não clamamos. Em Salmos 18, versículo 6 diz assim: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Ele te ouve, meu irmão. Ele te ouve, minha irmã. Aonde você está, no momento que você está, na situação que você se encontra, Jesus te ouve. Ele te ouve. Ele te ouve. Clama, mesmo que eu não tenha forças, eu tenho que clamar. Eu tenho que colocar o meu joelho no chão, eu tenho que abrir a minha boca, soltar a minha voz e dizer: eu preciso dele, eu preciso que o Senhor venha. Mestre, eu preciso de um milagre. Eu creio em ti, transforma a minha vida, transforma, faz um milagre na minha vida, mas entra com providência. No Salmos 37, versículo 25 diz assim, o salmista dizendo: já fui moço, agora sou velho. Porém, jamais vi o justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você não está desamparado. Você não está sozinho. Você não está perdido. Deixa o dono do barco tomar o timão da sua vida. Deixa ele tomar a direção da sua vida. Clama a Ele, entregue a Ele, confia no Senhor que tudo Ele fará. É que nós somos assim, difíceis de entender. Nós complicamos, o nosso Jesus é muito simples. Nosso Jesus, Ele é muito simples. E nós não entendemos o que o Senhor faz por nós. Ele faz tudo. Ele é tudo. Ele é aquilo, Ele é o Jeová Jireh, Ele que provê. Ele que faz, Ele que transforma, Ele que renova, Ele que faz um milagre. Ele dá vida, Ele chama a existência aquilo que não existe. Esse é o nosso Deus. Deus de milagres, Deus de promessas. Esse é o nosso Deus. É o Deus que faz do impossível. Faz da estéril mãe de filhos. Senhor, meu irmão, esse é o nosso Deus. Clame a Ele. Clame a Ele. Nós precisamos entender uma coisa muito importante. Quando os discípulos desesperados acordaram Jesus aos berros, gritando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Existem duas coisas na frase de Jesus que me chamou muita atenção. E eu, olhando para a minha vida, eu percebi que eu preciso mudar. Eu tenho algumas coisas nessa frase de Jesus que está em mim e que eu quero compartilhar com você nessa noite. Se você parar para analisar, lá no versículo... Agora eu não lembro o versículo aqui, deixa eu achar. Jesus, então, respondeu dizendo: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos? Quando Jesus fala de timidez, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o espírito de timidez que toma a nossa vida. Quando Jesus fala assim, por que sois tão tímidos? Jesus não está falando e não está se referindo à personalidade. Se você é mais retraído, se você é mais espontâneo, se você é cara de pau, se você não é. Jesus não está falando da sua personalidade, mas Jesus está falando de uma postura ante a uma adversidade. Quando Jesus está falando assim, por que vocês são tão tímidos? Jesus não está ali criticando uma personalidade ou uma característica da pessoa, mas sim uma atitude perante a adversidade. Uma postura. Aqui estamos falando de uma apatia espiritual. Estamos falando de uma apatia diante da situação. Quantas pessoas estão totalmente apáticas diante dessa situação que estamos vivendo agora, da Covid-19, ou de tantas outras coisas que já passamos? Quantas pessoas ficam simplesmente paradas,
ficam simplesmente inércias a tudo que está acontecendo. A vida da pessoa, a vida do camarada está virando do avesso e o cara está lá, apático. Fazer o quê? Aconteceu, é coisa do acaso, o que eu posso fazer? Não toma uma atitude, não toma uma postura de caminhar e lutar contra aquilo que te aflige. Não se levanta, não faz absolutamente nada. Quando Jesus aqui indaga os discípulos dizendo, por que sois tão tímidos? Está falando assim, por que vocês são tão apáticos diante da adversidade? Por que vocês só correram e gritaram de medo e não me procuraram antes? E muitas vezes, Jesus está te esperando uma resposta. Jesus está esperando de você uma atitude. Muitas vezes, Jesus está esperando de você um posicionamento. Jesus tem esperado de você que você revide. E nós muitas vezes aceitamos o golpe que a vida nos dá, que as coisas, das situações que elas se levantam, nós aceitamos o golpe e ali ficamos caídos na lona. Precisamos ter um espírito de ousadia. E eu quero declarar para você nessa noite, você aí em casa, que Deus está revestindo a sua vida com o espírito de ousadia. Amém? Deus está revestindo a sua vida, um espírito de ousadia. Em Timóteo, 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus tem te dado nessa noite. Deus está tirando dessa noite todo o espírito covarde que você teve. Durante todos esses anos que você se acovardou, que você teve medo, que você não reagiu. Deus hoje está colocando um espírito de ousadia. Deus está te dando poder para que você se levante. E que você tome uma atitude nessa noite. E que você vença aquilo que te aflige. Deus está hoje te colocando em níveis mais altos. Deus está hoje te dando as armas para que você vença a tempestade. Em Romanos 8,31 diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou repetir. Se Deus é por você, meu irmão, quem pode ser contra você? O dono de tudo é a seu favor. Agindo Ele, quem impedirá? O Senhor agindo, quem vai impedir? Então, meu irmão, o que nós não podemos é aceitar um espírito totalmente apático e nos conformarmos com a situação. Nós temos que nos levantar e posicionar como filhos de Deus. Quantos aí em casa são filhos de Deus? Amém? Eu sou filho de Deus, fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então eu não posso aceitar a situação que me aflige. Eu não posso aceitar tudo aquilo à minha volta e ficar ali passivo. Nós temos que nos levantar e clamar e guerrear. Como diz a música da Ludmilla Feber, em tempos de guerra, nós não devemos parar de lutar. Nós devemos profetizar sem parar. Acreditar no nosso Deus. Amém? Eu creio que você hoje vai sair, vai tomar uma atitude aí na sua casa. Quando esse culto acabar, vai dobrar o seu joelho no chão, vai clamar e vai falar, Senhor, eu preciso do milagre. E como Jacó, eu não saio daqui sem o Senhor me abençoar. Eu não abro mão daquilo que o Senhor tem para mim. Hoje eu estou colocando um ponto final na minha situação. Eu creio no meu Deus e sei que Ele pode tudo. Tudo. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que Deus fala naquela frase, em Mateus, diz assim, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. A fé é o fator principal para a manifestação do poder de Deus em nós. Vou repetir. A fé é o fator principal para a manifestação de Deus em nós. Em Mateus capítulo 13, Jesus volta para Nazaré
E ali as pessoas começam a indagar Jesus. Esse aí não é Jesus, filho de Maria, filho de José? Os seus irmãos não são fulano de tal? Os seus irmãos não estão aqui? Tal, tal. E começam a indagar Jesus. No final do versículo, do capítulo 13, no versículo 58, tem uma coisa muito interessante que diz assim, ó. E ali ele não fez muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. A sua incredulidade impede os milagres de Deus na sua vida. A sua falta de fé, a minha falta de fé, impede que Deus seja Deus em nós. Mas como assim, Tiago? Deus não manifesta seu poder mesmo assim? Ele manifesta seu poder porque Ele é Deus. Mas Ele não pode agir onde não tem fé. A fé é o mecanismo que move o coração de Deus. A fé é um mecanismo que nós temos para acessar o poder de Deus em nosso favor. É impossível, a Bíblia fala isso, que é impossível agradar a Deus sem fé. A Bíblia diz isso de fato muito claro e firme, dizendo assim em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torne galardoador dos que buscam. Sem fé é impossível você agradar a Deus. E se você não agradar a Deus, é impossível Ele se mover ao seu favor. É impossível nós agirmos pela nossa força. E quando fazemos isso, nós provamos e estamos dizendo que nosso Deus não pode. Quando nós tentamos fazer por nós mesmos, nós estamos falando para Deus: Senhor, o Senhor não pode, deixa que eu resolvo. Às vezes tentamos fazer as coisas, caminhamos pelo que vemos e tentamos fazer do jeito que nós aprendemos, como os discípulos talvez tentaram fazer. Eu acho que se você pensar lá naquela noite no barco, acho que os discípulos tentaram fazer o que podia fazer e caminharam pelo que viram. Aliás, caminharam pelo que não viram. Mas em 2 Coríntios 5:7 tem uma coisa que me diz, e eu creio nisso, e eu quero passar para você, que nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos pela fé. Nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. A fé tem que ser o padrão, o parâmetro que nos guia ao sobrenatural. A fé é o parâmetro que nos move até o milagre de Deus se executar em nossa vida. Entenda isso, meu irmão. Saia dessa condição que você está paralisada, de timidez espiritual. Exerça a sua fé e clame ao Senhor. Creia nisso. Creia no que o Senhor pode fazer na sua vida. Creia no que o Senhor é. Não seja tímido. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas caminhamos de glória em glória. Você não pode retroceder. Você tem que caminhar. Você tem que caminhar de glória em glória. De glória em glória. Amém? Creia nisso. Creia que o Senhor é. Não seja apático espiritualmente, mas caminhe no mover do Espírito. Acione a fé que move o braço de Deus. Creia, creia. E para terminar eu queria falar isso. Exerça o seu clamor. Dobre seus joelhos. Busque, rasgue os céus. Rasgue os céus. Você não pode se movimentar pelo aquilo que você vê. Você tem que se movimentar por aquilo que o Espírito move em você. Exerça a sua fé. Exerça a sua fé. E não se intimide com as vozes. Não se intimide com o barulho do vento. Não se intimide com o som da chuva. O Senhor está no barco. O Senhor está no barco. O Senhor está no barco da tua vida e tomando a direção hoje. Creia nisso. Amém? Amém, meus irmãos? É nesse espírito que eu queria convidar você na sua casa, que a gente possa estar juntos em adoração,
para que a gente possa estar junto agora no momento de adoração ao Senhor, de clamor, um momento que a gente possa estar em plena conexão com Ele. Queria convidar você aí aos seus olhos, queria convidar você aí na sua casa, fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Nós cremos no Deus de promessa, Deus de milagre, Deus que pode todas as coisas. Então eu queria convidar você, aí, exatamente aí, a fechar os seus olhos e começar a falar com Ele. Esse é o momento que Deus preparou para que você hoje fosse livre. Esse é o momento que Deus preparou para que você fosse transformado. Esse é o momento que Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Mas tudo isso depende de você. Se você crer ou não. Se você crer ou não. Se você vai tomar uma postura ou não. Se você vai clamar ou não. Tudo isso depende de você, meu irmão. Tudo isso depende de você, minha irmã. Por isso, nessa noite, eu queria que você fechasse os seus olhos. Reunisse com a sua família aí. Sua esposa, seu esposo, seus filhos. Comece a clamar a Ele. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Não se intimide. Você está no seu ambiente aí. A sua casa é o seu ambiente. É o seu habitat natural. Aí você pode ser livre. Aí você pode gritar. Aí você pode clamar. Aí você pode pular. Entre no mundo espiritual agora. E clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Oh! Oh, Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Pai. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo Santo é teu está nome, em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Esse é o tempo de você se render aos pés dele. Aí na sua casa. Comece a clamar a Ele. Comece a clamar ao Senhor. Esse é um momento especial para você e para sua família. Lance-se aos pés dele e creia naquilo que Ele é. Comece a clamar aí, meu irmão. Comece a clamar aí, minha irmã. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Levante suas mãos e comece a clamar ao Senhor aí na sua casa, meu querido. Santo é o Senhor, Pai. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor. Preparado pra mim. Adore ao Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que
Amém, Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. E nós queremos declarar e profetizar um espírito de ousadia tomando conta do nosso ser. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos qualquer voz contrária à Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós exercemos a nossa fé nessa noite e nós declaramos que em Ti podemos todas as coisas e que em Ti somos mais do que vencedores e que nada pode nos parar. Em nome de Jesus, nós acreditamos na Tua palavra e por isso nós clamamos a Ti nessa noite. Nós rasgamos a nossa vida em adoração, em louvor ao Teu nome, em nome de Jesus, acreditando naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor faz. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é Deus que chama a vida aquilo que não existe. Então nós cremos na Tua palavra, nós confiamos e entregamos a nossa vida na Tua mão. As nossas situações, os nossos problemas, nada vai nos afligir, porque em Ti somos mais do que vencedores. Confiamos na Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor está no barco da nossa vida. Por isso nós estamos seguros. Como a palavra mesmo diz, mesmo que as ondas pareçam bravias e os ventos contrários, Ele está no barco, amém? Por isso descanse, creia nele, creia que Ele está conosco em toda e qualquer situação, por isso nós estamos seguros. Que você possa ter um final de semana abençoado e estaremos de volta domingo com o nosso culto online, amém? Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.